Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Pinheiro Mendes, sou professor da disciplina de Geografia e hoje quero trabalhar com vocês, turma do 9º ano do Ensino Fundamental, em relação ao tema de globalização e as suas relações geopolíticas. O nosso principal objetivo de aprendizagem hoje é a integração mundial e suas interpretações sobre globalização e mundialização. Pessoal, primeiramente queria começar a apresentar para vocês os nossos objetivos, além daqueles lá. Então nós temos também o objetivo de aprender o conceito de globalização e mundialização, contextualizar historicamente sobre a globalização e as suas fases e analisar os efeitos da globalização. Então vamos lá. Primeiramente, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês, não podem ser se vocês quiserem, não precisam responder agora, mas se vocês já sabem ou ouviram falar o que é a globalização. Confesso para vocês que eu acho um tema bem legal para ser trabalhado dentro de sala de aula e eu gosto muito desse tema. E a segunda pergunta é como que a globalização hoje ela influencia o dia a dia das pessoas em termos de comunicação, trabalho, acesso de bens e serviços. Então assim, pessoal, o que eu quero hoje? Trazer esse conteúdo para vocês. Essas duas perguntas não precisam ser respondidas agora, nós podemos deixar para responder no final da aula, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, por que eu falo assim para nós deixarmos para responder ali no final da aula? Para vocês pegarem e entenderem um pouco o que é a globalização. Então a globalização é um processo de expansão econômica, política, cultural em nível mundial. Sua característica está relacionada no aprofundamento das relações econômicas, sociais, culturais e políticas entre os povos e países do mundo. Esse processo só é possível devido ao avanço das tecnologias, por meio das telecomunicação e transportes, que permitem um rápido fluxo de pessoas e informações. Hoje em dia, vocês acham que está muito rápido as informações? Por exemplo, alguma informação que sai aqui do Brasil, em menos de uma hora, ou nem isso, já chega ali na China, já no Japão. Por que vocês acham que isso é possível? Como que vocês acham que isso é possível? Outro exemplo. O que vocês acham do nosso transporte? Hoje você está aqui no Brasil e, sei lá, daqui a quantas horas você está viajando ali e já chega no Japão. Mas vocês sabem que tem uma grande distância? Então a globalização era isso. Alguns pensam que são encurtamentos dos dias, outros falam que o mundo está menor, mas não é nada disso, pessoal. Tudo continua da mesma forma, do mesmo tamanho. Só que o processo de globalização, ele influenciou nisso, e ele ajuda nisso até hoje, e ele teve umas fases, também não foi de um dia para a noite. Então vamos estudar um pouco sobre as fases da globalização. A primeira fase ela acontece do século XV ao século XIX, a segunda fase é do século XIX à metade do século XX, a terceira fase é a Guerra Fria e a quarta fase, que é nos anos de 1989 até os dias atuais. Então vamos lá. A primeira fase, que é no século XV ao século XIX, ela teve início com as grandes navegações e expansões marítimas, ou seja, então os portugueses percorriam os caminhos das Índias, em busca de especiarias e estavam acabando desbravando mais o mar, estava cada vez indo mais longe, Então teve a evolução e a facilidade nesses meios de transportes, principalmente com as caravelas, que na época era um meio de transporte mais eficaz. A busca por novos mercados e matérias-primas, como dito, novos mercados, igual a Índia, e busca de matérias-primas em outras regiões. Já na segunda fase, nós temos lá no século XIX e metade do século XX o neocolonialismo, a industrialização na Europa, que começa a ter um ponto bem importante, essa parte da industrialização. Também temos a consolidação da DIT, que é a Divisão Internacional de Trabalho. E seguindo adiante, nós temos, eu acho assim, que foi uma das fases que mais deu um avanço, que deu aquele up na tecnologia, que foi essa terceira fase, que é a chamada de Guerra Fria, que é uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética.
O avanço da tecnologia como a corrida espacial, que permitiu sobre conhecimentos científicos. A terceira revolução industrial e a técnico-científica informacional. Pessoal, essa para mim foi uma das fases mais importantes que teve. Foi aonde que a gente, assim, nós, né, como seres humanos, damos aquele avanço mesmo na tecnologia, tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética. Mas houve, então, para mim, eu falo que foi um grande avanço. Já na quarta fase, em 1989 até os dias atuais, sistema de transportes que consegue alcançar distâncias em pouco tempo. Pessoal, acabei de falar, vocês lembram? Ah, você está aqui no Brasil, você vai lá no Japão. Então essa distância ela é percorrida em menor tempo. Então um avião ele leva, sei lá quantos quilômetros por hora, mais de 300 km por hora, e ele consegue levar você em pouco tempo. Agora vai fazer esse passeio aí, vamos dizer, de navio, quantos dias ou meses não demora? Não sei, até cruzar o oceano, quanto que demora, entendeu? Então, como o avião facilitou. Então, um avião hoje conhecido, né, como meio de transporte também. Tecnologia e o sistema de comunicação. Falei também no início da aula, pessoal, estão lembrados? A comunicação, o acesso a informações, notícias, se tornou muito mais rápido, muito melhor. Pessoal, então o que é? Então nós falamos um pouco ali de globalização, vamos falar o que é a mundialização. A mundialização é um fenômeno sociocultural e econômico, de conexões entre lugares e pessoas em escalas mundial. O que acontece é que algo é utilizado em determinada região e se espalha a nível mundial, ou a nível de mundo. Está relacionado principalmente no comércio e troca econômica, como, por exemplo, as empresas multinacionais. E aí, pessoal, quando eu falo em empresas multinacionais, falo em troca de culturas, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, McDonald's. Ele surgiu nos Estados Unidos, as comidas de fast food, as comidas rápidas, né, como a gente conhece. A Coca-Cola também, ela é uma empresa americana, uma empresa que surgiu nos Estados Unidos. E eles vêm ou se instalam em outros países, como por exemplo o Brasil, que não tínhamos essa cultura de comer fast food. Então, quando começou lá nos Estados Unidos com o McDonald's, ele começa a vir para o Brasil, ele se torna uma empresa multinacional. E a gente também consegue, ou faz, né, um uso desse produto que é oferecido por essa empresa. Então ele começa também a mexer com a nossa cultura, de certa forma. Por exemplo, a Coca-Cola também, refrigerantes. Hoje a gente tem muitas marcas aqui no Brasil também, mas a Coca-Cola hoje é conhecida mundialmente, não estou fazendo propaganda ou merchan para ninguém, mas é conhecida mundialmente. O Brasil como Marlboro, que é uma marca de cigarros. Pessoal, mas então o que eu quero dizer entre as principais diferenças entre globalização e mundialização? Aqui eu fiz um esquema que eu quero que vocês anotem no caderno para ficar mais evidente, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Globalização. Então a globalização ela está relacionada mais à troca social e cultural, ou seja, é uma troca de cultura, costumes e até religião. Já do outro lado, nós temos a mundialização, que é uma troca econômica, ela é voltada mais para a economia, que é a unificação dos mercados mundiais, ou seja, aquela parte das transnacionais, né, que a gente fala, né, as multinacionais, desculpa até me corrigindo aqui falando. Então, a maioria das vezes, a mundialização é apresentada como sinônimo de globalização. Não é incomum encontrarmos na literatura alguns autores que definem globalização como uma das etapas da mundialização. Ou seja, eles estão se restringindo-se somente em questões da circulação de capitais da empresa. Mas a mundialização ela seria voltada principalmente para a economia, de certo ponto. Mas também ela apresenta uma característica essencial aos lugares e territórios, contemplando principalmente uma dimensão cultural. Mais uma vez falando, dimensão cultural, pessoal. Nós aqui brasileiros não éramos acostumados a comer McDonald's. Veio para cá e trouxe para mudar a nossa cultura. Pessoal, alguns pontos e vantagens da globalização. Principal ponto hoje, positivo, né? Então vamos para os pontos positivos. O avanço da globalização, o avanço da tecnologia, facilitando os fluxos de mercadorias, ou seja, de mudar de país para país.
Podemos também ter que aconteceu na globalização o surgimento da robótica, da internet, da biotecnologia, possibilidade da cooperação entre os países e ampliam uma maior quantidade de mercadorias no comércio. Se tem a facilidade de locomover, ela amplia também. Já as desvantagens: não garante benefício aos países em desenvolvimento, aumenta a exploração de trabalhadores em países que estão em desenvolvimento, ou seja, tem uma grande exploração ainda na mão de obra, e aumenta a poluição, enfraquece o local, enfraquece o mercado local e está focado mais no mercado global. Pessoal, então mais uma vez, agora é a nossa hora de responder as perguntas, e aqui estão as respostas, certo? O que é a globalização, como que ela pode influenciar hoje no nosso trabalho. Hoje eu estou aqui no Brasil, posso fazer uma chamada de vídeo com uma pessoa que está nos Estados Unidos ao mesmo tempo, então ela influencia nesse trabalho também. Então, a partir do momento que nós acordamos, colocamos uma roupa que não foi produzida no Brasil, um tênis, um calçado, isso é a globalização, pessoal. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o conteúdo que eu tentei apresentar. O nosso tempo é curto, mas espero que vocês gostem. Muito obrigado a todos.